Agora é lei. Presidente Lula sanciona o novo piso salarial da enfermagem. Índice de inflação desacelera novamente em abril. CPMI do golpe já pode ser instalada. Os destaques das redes sociais do PT e muito mais. Eu sou Ju Matos e esse é o 13 Minutos, podcast semanal de notícias do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Sexta-feira, 28 de abril de 2023. Estou usando um macacão vermelho e uma camiseta preta por baixo. Meus cabelos são bem curtinhos e castanhos. Estou usando um relógio e um anel de coco, sempre do lado esquerdo. E ainda estou usando uma estrelinha do PT, o nosso Partido dos Trabalhadores. Dito isso, você fica agora com um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! E a gente começa esse 13 Minutos falando sobre a viagem do presidente Lula, que marcou a retomada da diplomacia entre o Brasil e a Europa. Ao todo, foram assinados 13 acordos bilaterais com Portugal e 6 com a Espanha, incluindo memorandos de entendimento entre as agências espaciais do Brasil e de Portugal, as agências de cinema dos dois países para coprodução audiovisual, o acordo sobre o reconhecimento das carteiras de motorista para que os brasileiros possam dirigir em Portugal e vice-versa. Já os acordos entre Brasil e Espanha fortalecem a produção e os empregos no país. É o Brasil que se consolida cada vez mais no cenário internacional, de onde nunca deveria ter saído. E na segunda-feira, dia 24, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, que é presidente da subcomissão do novo ensino médio, falou em entrevista para o jornal PT Brasil sobre a atuação da subcomissão que vai reunir sociedade civil, estudantes e profissionais da área de educação. Esse mês de junho e julho nós vamos ouvir todas as entidades, serão 7 audiências públicas, a comissão já está formada e vamos concluir o trabalho até o mês de agosto. Na terça-feira, a deputada federal Ana Paula Lima, do PT de Santa Catarina, falou com Amanda Guerra, no jornal PT Brasil, sobre como foi a articulação do presidente Lula para agilizar a aprovação da lei em benefício dos enfermeiros, sancionada na quinta-feira desta semana. O projeto, aprovado pelo Congresso Nacional, definiu como salário mínimo inicial para os enfermeiros o valor de R$ 4.750 a ser pago nacionalmente pelos serviços de saúde, tanto públicos e privados. O presidente Lula chamou os representantes da categoria, os parlamentares, deputados, deputadas, o Senado Federal, para assinar esse PLN que nós estaremos apreciando e votando no dia da manhã, que é a reunião do Congresso Nacional. Primeiro na comissão mista, com esses recursos já alocados pelo governo federal, na ordem de 7,3 bilhões, e que vai, graças a Deus, votando amanhã. A enfermagem já pode receber esses recursos no mês de maio. E a quarta-feira foi de climão no plenário da Câmara dos Deputados. A deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu uma fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que havia feito uma declaração difamatória ao partido. Vamos ouvir algumas verdades ditas pela presidenta que viralizaram nas redes sociais e nos principais veículos de comunicação do país. Não posso ouvir o que esse deputado acabou de falar sem questioná-lo. Primeiro, ele que lave a boca para falar do PT. Quadrilha é a família dele, que tem que explicar as joias que vieram do exterior. Aliás, que ontem a primeira-dama estava com mais um pacote. O pai dele fez o segundo depoimento hoje, porque está sendo investigado como mentor dos atos que eles estão fazendo para dar o golpe. Vocês perderam a eleição, aceitem que dói menos, façam uma discussão política e não continuem nessa baixaria. E ainda na quarta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.
Com isso, a CPMI dos atos terroristas de 8 de janeiro já pode ser instalada. O deputado federal e vice-líder do governo na Câmara, Rubens Pereira Júnior, falou como será a atuação dos parlamentares que compõem a base do governo no Congresso. Nós queremos investigar quem praticou aqueles atos, quem planejou aqueles atos e quem financiou aqueles atos. Se alguém cometeu erro de ação ou de omissão, nós vamos exigir a responsabilidade. Nós somos daqueles que defendem que a lei é para todos. O requerimento da CPI até vai ser lido. Ela deve ser instalada na próxima semana. O governo não teme, pelo contrário, que é uma ampla e restrita investigação. E nós vamos ajudar a fazer isso. E como a gente falou no começo do 13 Minutos, o Brasil retomou a diplomacia com a Europa com a viagem do presidente Lula para Portugal e Espanha. Na quinta-feira, a deputada federal Denise Pessoa repercutiu a viagem da comitiva brasileira e os acordos firmados entre os dois países. Juntos, eles celebraram 13 acordos bilaterais em diversas áreas, como cultura, saúde, transporte, direitos humanos, turismo, ciência, né, entre outros. E o presidente português acabou anunciando um investimento de 32 bilhões de reais. Então, somando as reuniões e acordos na China, nos Emirados Árabes, em Portugal, Estados Unidos, já são 97 bilhões em investimentos. E a inflação medida pelo IPCA 15 desacelerou para 0,57% em abril. Em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi questionado sobre a insistente manutenção da taxa de juros em 13,75%. A repórter da Rádio PT, Thaísa Vitória, traz mais informações. Os juros altos beneficiam apenas os rentistas e prejudicam milhões de famílias brasileiras, especialmente as mais pobres. Para o líder do PT no Senado, Fabiano Contarato, ao manter a Selic em 13,75%, o Banco Central não cumpre o objetivo da Lei de Autonomia, que determina o fomento ao pleno emprego. O que tem sido feito para que os bancos, as grandes instituições financeiras, também contribuam proporcionalmente ao seu tamanho e aos seus lucros no controle inflacionário do país? O que o Banco Central está vendo que o mundo não está vendo para estabelecer essa taxa Selic de 13,75%? E o editor do portal do PT, Fernando Brasil, comentou nesta sexta-feira sobre a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na sessão de debate temático sobre juros, inflação e crescimento econômico no Senado. A gente decide, por uma sandice do presidente do Banco Central, manter a taxa real mais alta do planeta, né? Então, aí você fica se perguntando como é que uma pessoa acha que vai ganhar um debate enfrentando esse tipo de realidade de dado concreto, né? Como é que ele defendeu aí uma taxa de juros, como é que é possível fazer essa defesa de uma taxa que destrói a indústria, né? Sufoca o crédito para as empresas e para as famílias e vai levando junto ali o consumo. Então, ele não soube responder nenhuma dessas questões. E o presidente Lula assinou nesta sexta-feira a homologação de 6 territórios indígenas nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul. A homologação é a última fase para que um território indígena seja reconhecido. A solenidade de assinatura aconteceu no acampamento Terra Livre, em Brasília, onde milhares de indígenas de diferentes estados se reuniram esta semana. E ainda nesta sexta-feira, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que reajusta em 9% os salários dos servidores públicos federais civis, incluindo aposentados e pensionistas. Não tem saída, a gente tem que melhorar o salário das pessoas para a gente poder ter as pessoas de mais qualidade sim. Então eu quero que vocês saibam que enquanto eu estiver no governo, até o dia 31 de dezembro de 2026, o funcionário público brasileiro será tratado com respeito, com decência, com dignidade.
E no feriado do Dia do Trabalhador, acontece em São Paulo, no Vale do Anhangabaú, o ato unificado de 1º de maio. Esta é a principal atividade em comemoração ao Dia do Trabalhador, organizado pelas centrais sindicais. A vice-presidenta da CUT Nacional, Juvândia Moreira, falou nesta sexta-feira sobre a programação que deve ter a presença do presidente Lula. O ato começa às 10 horas da manhã, com toda uma programação de diálogo, de fala, de colocação das pautas, né, das nossas pautas. E aqui, esse ato vai acontecer em todo o Brasil, mas aqui em São Paulo é o ato principal, é o ato nacional, digamos assim, onde estão todas as centrais sindicais, onde estão os movimentos sociais, porque é um ato em que a classe trabalhadora toda se junta para, né, discutir, debater nossa pauta, nossas ações. Enfim, e a gente tem também uma programação cultural, que acontece, né, assim que encerra o ato político. Agora vamos saber da Duda Merini, gestora de redes sociais do PT, quais foram as nossas publicações mais curtidas, comentadas e compartilhadas da semana. Oi, Ju! Bom dia para quem é de bom dia! Bom dia! Quero que esse dia seja para você muito mais que felicidade, que tem as cores do sucesso. As tias do Zap seguem intactas no topo das postagens mais curtidas da semana. Um abraço para todas que acompanham o 13 Minutos. A Victoria comentou em nosso Instagram. Um ótimo vídeo para compartilhar no grupo do condomínio. Fica a ideia aí, Victoria! E enquanto a Dilma está arrasando na China como presidenta do Banco dos BRICS, o presidente Lula chegou em Portugal ao som de olê, 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 olá. Lula, Lula. Confere. É o que a gente sempre diz. Estadista é estadista, não tem jeito. O Diego comentou em nosso Instagram. Aff, toda hora e a todo momento fazendo L, não aguento mais. A mão chega a ficar cansada, Diego. Mas continuamos aí na função. Toda vez que o Brasil avança, a gente vai lá e faz o L. Já o Jorge comentou no nosso Facebook. Este é o presidente Lula nos braços do povo por onde anda. Emocionante, né, Jorge? Saber do carinho do povo com o Lula, independente da nacionalidade. Deixe você também um comentário pra gente no Twitter, Instagram, Facebook ou TikTok. E quem sabe semana que vem você não vira notícia por aqui. Bom final de semana, companheirada! E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. Se você ainda não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão seguir para você não perder nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar 5 estrelas na avaliação. Afinal, a gente ama estrelas. E faz como a Beth de Brasília e deixa um comentário para a gente lá no YouTube. No episódio da semana passada, ela escreveu assim: Oiê, assistindo atrasada porque também tô acompanhando o Lula em Lisboa. Tudo de melhor para vocês. Bem, se foi para assistir o Lula em Lisboa, então a gente perdoa, Beth. Espero que você tenha nos acompanhado hoje no horário às 9 horas da manhã no YouTube. Um grande abraço para você. Eu me despeço desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. Deixo vocês em boa companhia com Chico Buarque. A gente se encontra no próximo 13 Minutos. Tchau! Hoje, porém, nesta tarde de celebração, reconforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu primo Camões, deixando seu espaço em branco para a assinatura do nosso presidente Lula. Receba este prêmio menos como uma honraria pessoal e mais como um desagravo a tantos autores e artistas brasileiros humilhados e ofendidos nesses últimos anos de estupidez e obscurantismo.